maconheiro. Oi, mundo! Hoje o cafezinho é lá na Marambaia com o nosso queridíssimo Matheus Moura, cantor, compositor. Matheus, muitíssimo obrigada pela tua participação, obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Hélia. Hoje eu botei na minha agenda lá, papo com a Hélia. Me diz uma coisa, Matheus Moura, a Amazônia vale um brinde? É um clássico, é o hino do Pará. É pique, é green, é black, é maré. É pique, é green, é black, é maré. É copa pros copos, é copa pros tops. Vai o chiclete de jambu, treme, vai o chiclete de jambu. É copa pros copos, é copa pros tops. Vai o chiclete de jambu, treme, vai o chiclete de jambu. Pois é, contém ironias esse Sim, trabalho, muito. né? Então, esse vale aí, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Um EP, eu penso o EP como uma prévia de um álbum, né? Então, eu pretendo lançar o álbum Aqui Agora, Amazônia Vale Brinde, que é o nome do álbum, desse trabalho completo, né? Eu tenho esse projeto musical, que é o Aqui Agora, que ele tem um universo de canções que eu quero lançar em vários álbuns. E esse é um deles, né? Esse é, digamos, o que tem uma relação mais direta entre música e política, falando de Amazônia. Então, de cara no subtítulo, né? E que é o nome de uma das músicas também, eu já trago um pouco o que é a pegada do álbum como um todo, que é essa forma irreverente e um pouco revoltada e afrontosa de tratar certas questões de certos colonialismos da nossa região, né? Então é uma tiração de onda, assim, o Amazônia Vale Brinde, e a música vai falando desse ecossistema aí do novo dos ecopops, dessa ideia da Amazônia como marca para ser vendida, uma ideia muito antiga e se renova nesses tempos atuais. Então, esse EP ele tem 4 músicas, foi lançado na época da COP, e é um EP que traz um Matheus muito diferente daquele Matheus, daquele outro trabalho, que é o Matheus romântico, que é o Matheus lírico, vamos dizer assim. Me conta, me fala desse teu lado, Matheus, um lado assim,
não é só irônico, não é? É um Mateus que traz uma musicalidade bem diferente. Tem um punk, tem umas coisas assim muito diferentes do outro Mateus. É isso mesmo. Eu acho que é praticamente o outro lado da moeda, vamos dizer assim. Eu sou assim, outros artistas são assim. Eu percebo muito na minha trajetória de interesse pela arte ou por criar nesse processo com linguagem, que tem, eu vejo dois tipos de artista. Um artista assim que descobre um certo tipo de linguagem e vai fundo naquilo, e outro que não consegue ficar só numa face, assim, né? Ele meio que se fragmenta em diferentes faces, e enxerga em si vários eus líricos, vamos dizer assim. E eu acho que eu sou mais dessa do segundo tipo. O álbum anterior a esse foi Imitação do Vento, que é justamente essa busca de uma simplicidade, de uma suavidade, tentando traduzir de forma lírica esse lado do meu espírito, vamos dizer assim. E esse outro lado já é o lado revoltado, mais assim, precisa de uma experimentação mais pesada, até suja. Inclusive, isso influenciou muito até no lançamento, porque, diferente do outro que eu demorei, por exemplo, 5 anos para produzir, e teve todo um processo assim, mesmo que, lógico, por questões também de dificuldade orçamentária, mas também assim, teve um processo ali de uma tranquilidade, uma serenidade, até no processo de finalização, artisticamente falando. E esse foi produzido assim, apesar das músicas já existirem, não exatamente terem sido criadas recentemente, mas assim, a produção do disco, do álbum, do EP, no caso, foi em 3 meses, talvez, 2 meses, assim. Foi muito rápido, porque eu queria muito lançar na COP. Aí muito por conta desse espírito meio punk também, assim, de dizer, acima de qualquer, digamos, rigor maior estético, era mais a coisa do manifesto, né? Precisava manifestar aquilo naquele momento histórico, aquelas músicas precisavam via mundo naquele momento, por mais que não passasse pelos processos ditos quase ritualísticos do lançamento, né? Tem que fazer isso primeiro, depois tem que meio que esse processo subverteu tudo isso. E eu sou um tipo de artista também que sou muito atento ao que o processo pede para mim. Eu fico meio que a serviço. Então, assim, não é o que eu quero, é o que aquele processo quer. Então, ele estava ali falando, olha, tu vai me lançar assim mesmo. Eu precisava de um tempo ali, por exemplo, para ir para as plataformas, tipo Spotify, Deezer, YouTube, e eu vi que não ia dar esse tempo, porque o contato, a relação com o selo, lógico, o selo tem várias outras coisas para fazer, então não ia dar tempo para lançar naquele momento. Aí o processo falou, tu tá com as faixas na mão, cara. Tipo, manda pro WhatsApp, né? Então eu fui lançando, criei um vídeo com a letra, né? E fui lançando de uma forma assim, digamos, quebrando os protocolos, vamos dizer assim, do que seria o bom lançamento. E tive um retorno muito interessante disso. Hoje, inclusive, coincidentemente ou não, está fazendo 1 ano da ocupação inclusive do seu território aí, né? Principalmente muitos parentes aí do seu território que vieram ocupar a SEDUC aqui em Belém para a revogação da lei, toda aquela batalha com o Helder Barbalho. E eu fiz a gente fez, eu e a Rosângela Colares, fizemos uma música em homenagem a essa ocupação, que é Surara Parente. Mas e o nosso direito? Para onde que vai? Se não tiver revogação, não vai ter foco, vai ter aeroporto parado, não vai ter ferrovia no chão. Vendendo nosso território, tá vendendo sim nosso território por nós por dentro. Dizendo que vai resolver nosso problema. Que volte para o seu devido lugar, Dilma deveria ter saído. Porque essa terra tem dono. A educação precisa respeitar as suas especificidades. Vocês não estão bem-vindos aqui. Surara parente, Cabano mandou chamar. Sauê parente, Pará. Surara parente, Cabano mandou chamar. Sauê parente, Pará. Sauê Borari, Sauê Arapiú, Sauê Tembé, Sauê Munduru.
Sauê Kumaruara, Sauê Tapuia, Sauê Tupaiu, Surara parente, Cabano mandou chamar. Sauê parente, Sauê Pará, Surara parente, Cabano mandou chamar. Sauê parente, Sauê Pará, Sauê Jaraqui, Sauê Sateremaué, Sauê Tapajó, Sauê Tupinambá, Sauê Chicrim, Sauê Arara Vermelha, Sauê Cara Preta, Sauê Apiacá. Surara parente, Cabano mandou chamar. Sauê parente, Sauê Pará, Surara parente, Cabano mandou chamar. Sauê parente, Sauê Pará, Sauê E assim, a música estava pronta e estava rolando a copy, e os parentes estavam aqui pressionando naquele outro momento histórico importante de né, colocar essas pautas em pauta, né? E aí eu falei, Rosângela, bora mandar para a galera, né? Tipo, ela conhece até mais do que eu por ser Arapiuns, os parentes arapiuns dela e outras pessoas ali mais envolvidas no movimento indígena, de frente mesmo, né? O Christian Arapiun ficou aqui em casa uns dias, eu mostrei a música para ele, e aí já foi assim divulgando pelo WhatsApp, e no outro dia já tinham 5 vídeos que as pessoas fizeram espontaneamente com imagens das manifestações, com a música. Então ela foi sendo assim viralizada nesse outro contexto, entendeu? E quebrou inclusive algumas, não diria convicções que eu nunca tive, mas assim alguns até protocolos que a gente vai assim acreditando que, né, que uma certa receita de como lançar vai nos impondo, e muitas vezes é algo muito distante do nosso território. Então foram algumas lições punks que o processo me deu. Assim, punk que eu digo é esse faça você mesmo, é o gesto acima de tudo, é a manifestação política em detrimento às vezes de um acabamento técnico, vamos dizer assim, né? Então foi muito valioso isso nesse processo, e rápido, assim, pá, né? Foi essa coisa. Inclusive, as músicas têm essa característica diferente de outros processos, elas são mais direto ao ponto, mais curtas, né? Eu quero te parabenizar pela coragem, pelo trabalho, principalmente pela coragem, porque são 4 músicas que eu escutei, são 4 músicas fortes. As músicas, elas são tuas, mas, salvo engano, me corrija se eu estiver errada, elas vêm sempre em companhia de alguém, né? Então, fora Rosângela, quem mais foi teu parceiro nesse EP de 4 músicas? São 4 faixas, né? A primeira é Ramo no Meio, é uma versão, é a primeira vez que eu brinco com isso, que é fazer uma versão de uma canção que ela ninguém sabe direito de onde ela é, mas ela é assim, quem fez, na verdade, o autor é desconhecido, mas é uma canção tipo do povo lá da Ucrânia, e que ficou famosa depois entre os judeus, que é Nagila Hava, o nome. Alá, Nagila Hava, né? E que ganhou, inclusive, inúmeras versões em diversos gêneros da música em vários momentos do século XX, assim. E eu quis fazer um rock, não rock doido, mas um rock de doido dessa música, né? Te brinca com essa história. E queria brincar com a partir dessa melodia. Já tinha uma ideia de música há muito tempo, e essa música é uma versão que eu faço, então não é uma música minha, mas é uma versão minha, né? Enquanto composição. E eu chamo para... Primeiro, assim, a pessoa mais importante, digamos, da produção desse trabalho é o Reiner, que tem o Estúdio Torto, que é um estúdio na casa dele,
e que eu já queria, ele já é guitarrista de um outro trabalho meu, que é um dos Aqui Agora, que o Aqui Agora tem essa fragmentação, então é um dos Aqui Agora. E uma ideia minha com o Aqui Agora sempre foi trabalhar entre o pau e corda, o elétrico e o eletrônico. E ele, para mim, sempre foi a figura que ia trabalhar esse eletrônico. Então, o Amazônia Vale Brinde é um pouco fruto dessa experimentação do Aqui Agora eletrônico. E aí eu fui trabalhar com o Rei, ele foi ser o produtor disso. E aí a gente foi até escolher as faixas e tudo mais, né? Então ele é o produtor musical, assim, desse trabalho, o Estúdio Torto e o Rei. Né? No caso da primeira faixa também eu convido algumas pessoas para brincar, abrir vozes comigo, brincar de cantar. Inclusive, eu fiz de uma forma diferente do que eu faço normalmente. Cada processo criativo, ele dá o seu método, né? Então, em outros processos, por exemplo, eu me encontro várias vezes, a gente lapida a música, escreve, vê, não sei o quê. E nesse não, eu queria chamar uma galera que eu já tenho intimidade e a gente improvisar no estúdio, brincar no estúdio, chamar eles para se divertirem mesmo, assim. Então eu chamei a Otânia, que é uma pessoa muito próxima, assim, talvez a pessoa mais próxima de mim musicalmente, assim, de mais tempo. A Malu Guedelha, o Pedro Imbiriba e a Cacau Novaes. O Reiner fez a base, né, de programações, é toda eletrônica, música, e a gente brincou ali com as nossas vozes durante a música e foi criando camadas disso, né? Aí na segunda faixa, Amazônia Vale Brinde, que é a faixa que dá título ao trabalho. Eu fiz essa faixa, assim, essa música, a sonoridade dessa música eu fiz muito inspirada numa banda daqui que eu sou muito fã há muito tempo, que me forma até nessa relação entre música e política, que é Folha de Concreto, que é uma banda bem underground daqui, criada pelo Clay Souza e o Jeová Ferreira, que são daqui da Marambaia, só que já moraram em Marabá também, são professores, deram aula lá um tempo, tem essa militância, essa relação com a música e política, e criaram um projeto que é o Folha de Concreto, que é diretamente isso, né? Eu até indico, assim, se alguém gostou dessa música, que vai ouvir o trabalho do Folha de Concreto. Eles têm um disco que eles lançaram, nossa, faz mais de 10 anos, num desses pequenos editais da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Eles fizeram esse disco e sempre tocaram, assim, o Jeová colocava as programações e tocava guitarra, e o Clay cantava e performava, né, e declama também. Então eu vi alguns shows desses que me marcaram muito, assim, e quando eu tive a ideia dessa música, que eu criei a letra meio a palavra cantada mesmo, não tinha nada de instrumento, eu pensei, eu tenho que fazer Folha de Concreto, vou fazer esse feat, né? Vou chamar o Jeová para criar essa guitarra e vou chamar o Clay para cantar comigo. Então a gente fez assim essa faixa, né? Então participaram da segunda faixa, que é a Amazônia Vale Brinde, além do Clay Souza e o Jeová, com esse feat com Folha de Concreto, também o meu grande parceiro de vários projetos, que é o Pedro Imbiriba, que ele fez uma linha de baixo lá, e o Reiner sempre fazendo essa parte eletrônica, né? Colocando os beats e synths, como a gente diz, né? Aí depois dessa, Surara Aparente, a terceira faixa, que essa é uma composição em parceria, minha e da Rocolares, e eu chamei a Mainumi e o Toró Açu para fazer esse feat com eles, né? Pela relação que a gente já tem há muito tempo, musical e de amizade, e também pela relação deles com a causa, com as pautas indígenas, né? Porque participaram do Toró Açu nessa faixa o David, que é um dos compositores e vocais do grupo, toca banjo também, e a Vika Miaba, que toca percussão, né? E Maria Borges, que toca flauta. Todos participaram dessa gravação. E eu toquei baixo, que é o meu primeiro instrumento, né? Eu fiz a linha de baixo dessa música. Depois dessa tem a última música, que é Ikamiaba Kaba. Copacabana.
tem asa e vai, ela tem asa, ela tem asa e vem, é sua casa. Acaba, 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 nunca sai da sua casa. Acaba, nunca acaba. Ela tem casa e vai, ela tem casa, ela tem casa e vem, é sua asa. Acaba, 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 nunca sai, é sua casa. Acaba, nunca sai. É uma música que eu chamei a Keila Monteiro, tem um vocal assim de cantadora de punk, de hardcore, para a gente fazer isso junto. Todas eram meio tortas, inclusive o Reiner reclamava, assim, falava, pô, mas tuas músicas são muito difíceis. Eu falei, pô, mas não é o estúdio torto, vamos entortar esse negócio. Mas era difícil também porque assim, eram músicas diferentes de outros processos, digamos, mais acústicos, onde eu já tenho um certo, já sei como fazer, mesmo assim, dando trabalho, eu tenho o caminho das pedras. Nesse não. Então é uma coisa meio de uma linguagem que eu estou balbuciando. Eu tenho ideias ali, mas eu não sei materializar direito. Então eram caminhos meio tortuosos e isso fazia parte do processo, eu me colocar um pouco sem saber direito. Isso também tinha um risco ali que era importante. Mas aí no caso dessa música, por exemplo, Encaminhaba Acaba, que é a música talvez do disco mais assim mais torta do ponto de vista rítmico, eu sabia que no pouco tempo que eu tinha eu precisava de alguém que iria entender minha loucura e desenvolver com maestria rapidamente, ia gostar do desafio, né, disso assim. Então eu chamei um músico que para mim é um dos músicos mais incríveis que eu conheço, que é o André McLeod, né? Ele é um cara que ele é aqui da Marambaia também, um disco bem com a presença forte desse espírito marambaico, mas ele está morando em Portugal, está morando no interior de Portugal, lá em Nini, que é uma freguesia lá no distrito de Braga, no norte de Portugal. Aquela coisa, no home studio dele, gravou bateria, baixo e guitarra, porque ele é multi-instrumentista, toca muito, assim, e ele desenvolveu essa base da música. E depois eu convidei um outro músico também, que eu acho que é do mesmo nível assim do André, que é o Léo Venturieri, que mora em Ananindeua, e ele colocou, que eu sempre quis colocar esse instrumento também numa música, achei que era perfeito nessa, que é um teremim. Eu não sei se tu conhece, mas é um instrumento que ele é uma barra assim não sei se de ferro, mas de algum, acho que é de ferro, e tu pela proximidade com ele cria um campo magnético e tu vai criando um som assim. Foi o primeiro instrumento eletrônico que foi criado. E ele tem um theremin, tinha uma época que ele experimentava com isso. E aí eu sempre quis colocar isso numa música. Falei, agora que eu vou chamar o Léo para colocar esse theremin, que vai ser essa Encaminhaba Acaba dessa música. Essas são as pessoas assim que participaram diretamente do disco. E a arte da capa, né, foi feita pelo Max Andreoni, que é um antigo parceiro aí, que eu sabia também que era ele que ia matar essa charada dessa capa. Eu queria fazer uma capa bem provocadora também, da mesma forma que o álbum, e eu tinha muito na cabeça, minha referência era a capa do Velvet Underground de Nico, né, do Andy Warhol, aquela banana. Então eu achava que tinha ser alguma coisa assim, bem flertando com essa pop art, com essa publicidade, trazendo a ironia disso. Então a gente chegou aquela ideia do chiclete, né? Que é o que fala um pouco na música, né? A Amazônia será seu brinde, uma tatu de chiclete de jambu, com grafismos marajoaras, para você virar o novo cool. Né? Tipo, essa afronta, né? Com essa perspectiva de quem vê a Amazônia como essa coisa a ser pasteurizada e vendida a troco de nada.
Inclusive, essa arte, essa capa, me chamou muita atenção, né? Porque, além desse detalhe do chiclete, que é meio que um troco, né? Geralmente, quando tu vai comprar alguma coisa, tu não tem, toma um chicletinho, né? O troco. Tem também a história do verde e amarelo, né? Que chama também, tem essa história do verde e amarelo. Enfim, é um EP, assim, totalmente, vamos dizer, assim, uma coisa bem debochada, irônico, bem protesto mesmo, uma coisa assim muito legal. E a outra coisa também que me chamou a atenção foi justamente essa mesclagem, né? Que não é 100% orgânico, né? Que tem aí essa mescla de orgânico com não orgânico, mas é uma coisa bonita. Bem Matheus Moura, porque é uma coisa assim, que tu precisa assistir, tu precisa ouvir, tu precisa ver, precisa prestar atenção. Como todo trabalho teu, né, Matheus? Sempre é uma coisa que a gente tem que estar prestando atenção, não é de qualquer jeito. O que tu pretendes fazer agora em 2026? Tu pretendes trabalhar com esse EP e mais o Imitação do Vento, ou tu tua cabeça já está lá e outro protesto, outro lírico? Onde é que tu está nesse momento, Matheus Moura? Só fazendo um comentário em relação ao que tu falou antes, foi curioso como houveram as reações entre as pessoas que me conheciam mais recente e as pessoas que me conheciam de um outro tempo, assim. Porque quem me conhece há muito tempo sabe que eu já fui, por exemplo, eu já fui de banda de hardcore, né? Digamos que a minha formação ali na adolescência, ela teve essa relação forte com essa música mais pesada, também foi um pouco do metal, assim. Depois é que eu migrei para... Não é que eu migrei, é que assim, a vida é todos esses caminhos, né? E foi muito interessante. As reações para mim foram tão interessantes, tão engraçadas, assim. Quando eu lancei, eu coloquei as aspas, sem dar o nome das pessoas, eu deixei anônimo. Mas, assim, de falas que foram ditas, eu achei muito engraçado, até para provocar, assim, a audição, né? Então, por exemplo, tinha um que agora sim, é o verdadeiro Matheus, tipo, não é esse mimimi violãozinho, né? Essa foi uma fala. Aí a outra era, poxa, estava num caminho tão bonito. Então, assim, eu achei interessante essas contradições, assim, né? Para mim é o que me interessa, de fato, no fazer artístico, é a gente, para mim, né? O que me instiga é o processo de se arriscar, inclusive se arriscar artisticamente e arriscar esse lugar de uma imagem que não se pega, né? E para mim isso é importante, assim, nos processos, assim, tentar ir em busca de alguma coisa que a gente não sabe direito. E isso é algo que é interessante para mim. E aí eu puxo esse gancho para falar um pouco dessa outra pergunta que tu falou, né? Que tu fez, que é quais são os planos? Eu tenho muitos planos, mas eu também já sei que vai vingar o que tiver que vingar, o que as coisas, o reino ali criativo, vê que tem chance de vingar e que vai brotar no terreno que vai se dar. Porque muito se dá por isso, né? Muito se dá como a gente estava falando ainda agora, né? A gente não cria num contexto ideal, a gente realmente tem várias ideias e aí vai dando, de repente abre-se uma porta e aí tu fala, opa, aquele projeto que estava engavetado aqui, de repente pode caber aqui, né? Alguém te faz um convite. Então, assim, eu posso te falar quais são as ideias que eu tenho, digamos, a médio e longo prazo, e vamos ver o que vinga esse ano. O que eu tenho falando desse, eu vou focar nesse projeto, né, no aqui e agora. Inclusive, esse nome, ele surge, ele se firma dentro desse projeto musical, porque eu tinha essa ideia de repertório que está nesse projeto ali muito na minha cabeça, no meu violão, sozinho, solitário, sonhando arranjos há muito tempo. Tipo, eu passei uns 5 anos assim, na rede, balançando e devaneando sobre ele. Só que sempre na hora de materializar, eu ficava, não dá, tem que ter isso, tem que ter aquilo, precisa disso, precisa daquilo, e a coisa não saía da ideia, né? E aí teve um momento que eu falei, cara, se eu não fizer, se eu não começar a fazer, isso nunca vai sair do lugar. Tem que fazer, eu tenho que entender o que é aqui agora, o que está acontecendo aqui agora e
Inclusive começou com esse Aqui e Agora, e depois saiu o E. Ficou só Aqui e Agora. E eu fui experimentando essas músicas, primeiro em show, que também são os métodos de trabalho, né? Imitação do Vento, por exemplo, ele nasce no estúdio, depois vai se transformar em show. O Aqui e Agora nasceu tocando, da forma que dava, com quem dava. Não tinha tempo de ensaiar, eu falava, não vamos ensaiar, vamos fazer Aqui e Agora. Aí a gente ia e improvisava, e a coisa, como são músicas mais simples de pegar, elas são mais ligadas a um lugar de improvisação, então dava certo essas músicas nesse contexto. E aí eu fui experimentando. Isso aí tem uns 3 anos que eu estou experimentando isso ao vivo. Com o lançamento do Amazônia Vale Brinde, que é o primeiro EP, eu quero entrar num momento com Aqui Agora de lançar fonogramas. Quando eu lancei, por exemplo, o Amazônia Vale Brinde, me perguntaram, mas e aí, quando é que é o show? Eu falei, o show já está acontecendo. Porque eu não vou fazer um show específico para o Amazônia Vale Brinde. Essas músicas vão ficar, digamos assim, nesse ecossistema do Aqui Agora e eu trago para o repertório quando eu quiser. Eu não quero criar um show para cada álbum, né? Mas eu quero lançar, eu estou com a previsão de lançar 5 álbuns do Aqui Agora. Aí vamos ver se a realidade vai me ajudar, né? Mas, assim, eu tenho o Amazônia Vale Brinde que eu quero terminar com o Reiner, então a gente vai continuar produzindo ele lá, eu e ele no Estúdio Torto. Tem o Fogo e Outras Cositas Mais, que é um álbum que eu estou gravando com a produção musical do McLeod, que está morando lá em Portugal e que fez o Caminhabacaba, fez a produção de Caminhabacaba. Então ele está gravando, ele gravou todas as bases, já tem esse disco, ele já tem 12 faixas, ele gravou tudo e eu já gravei os arranjos percussivos. Estou no momento agora de gravar os arranjos de sopro e voz. Aí ele vai ficar pronto. Aí eu não sei exatamente como vai ser o lançamento dele. Acho que eu vou lançar primeiro um EP, depois o álbum, como eu tenho feito, né? Aí tem o Indefinido, Aqui Agora, Indefinido. Eu estou gravando com o pessoal do Rio, que foi com quem eu gravei o Com Licença lá atrás, que é um álbum mais assim experimental num outro lugar. Aí tem o Nos Corres, em que eu quero fazer o Aqui Agora Pau e Corda, que eu quero gravar só carimbó, boi, ritmos daqui com pau e corda mesmo, com o pessoal aqui de Coraci, que eu tenho uma relação forte, então eu quero fazer feats com o pessoal de Coraci, a ideia é essa. E o Aqui Agora Canibal, que são as músicas que eu tenho trabalhado com a banda que a gente tem tocado aqui. São músicas que elas já estão muito bem arranjadas e agora a gente vai para um momento de cristalização. Então, assim, os meus planos com Aqui Agora são esses. Quanto tempo isso vai demorar? Aí vai depender da realidade, né? Mas eu já estou bem adiantado com Aqui Agora, o Fogo e Outras Cositas, mas já gravei alguma coisa do Indefinido, já tô com as músicas do Canibal arranjado, falta um recurso. Aí eu também vou gravando porque eu posso também mostrar para algumas pessoas para tentar conseguir patrocínio, né? Inclusive faço esse apelo aqui, se alguém ouvir e quiser me procurar para a gente pensar sobre isso, porque nós artistas independentes também vivemos dessas parcerias. E tem acontecido, né? Eu fui ajudado na imitação do Vento, no Com Licença também, tive muita parceria lá com o estúdio que eu gravei, eles praticamente fizeram de graça o álbum, gravaram, né? Então, assim, a gente tem que acreditar, né? E ir fazendo e acreditando no trabalho e fazendo ele de acordo com o terreno, como o terreno vai ficando fértil para cada processo. Bom, Matheus Moura, me diga, para quem ainda não lhe conhece, para quem quer conhecer seu novo trabalho, onde você está nas plataformas digitais e nas redes sociais? Nas redes sociais, estou lá no Instagram, @MatheusMoura Insta, Matheus sem H, Mateus. Nas plataformas, Spotify, YouTube, tem um canal do YouTube pessoal lá, que tá toda a minha obra fonográfica organizada, tem vídeos também, coisas assim. Lá no próprio Instagram tem um link na bio, onde tem todos os links. Tentei organizar aí para facilitar a vida de quem quiser ir atrás. E lá, inclusive, tem as entrevistas anteriores que a gente fez aqui, né? De Papo com a Elia, tá lá no YouTube também, que isso faz parte do meu acervo aí. Bom, mundo, agora que a gente já conheceu um pouco do trabalho Amazônia Vale um Brinde, do nosso queridíssimo Matheus Moura, o que é que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade.
Aqui sempre tem artista independente levando sua música com amor e talento para o mundo. Por que não com ironia também? Como o nosso queridíssimo Matheus Moura. Matheus, muitíssimo obrigado pela tua participação. Te desejo sucesso. Estou esperando os próximos para compartilhar tudo com a gente. Obrigado, Hélia. Obrigado por sempre estar de portas abertas aí para a música independente. Não só para o meu trabalho, mas me sinto sempre assim acolhido num terreno de muitas portas fechadas nesse sentido, você sabe. Acho que esse trabalho ele tem essa manifestação que não é só minha, mas de toda uma geração também de artistas que vive na Amazônia hoje, em vários lugares dessa Amazônia, e que não estão indo nesse caminho de abrir as pernas, né? Naquele sentido do vale tudo para subir na carreira, vale tudo, vamos vender tudo, vamos ser o bobo da corte, vamos ser o brinde para o turista ver. A gente tem voz, sabe quem está na luta por dignidade dentro do território, e temos lado, que é o lado de quem pensa na Amazônia como um lugar de liberdade, de justiça social, de respeito, de não privatização dos rios, por exemplo. Um absurdo, né? O que está acontecendo aí nesse Tapajós maravilhoso, no Tocantins, onde eu cresci. Esse álbum, para mim, vem com uma forma minha de afirmar isso historicamente também. E a gente agradece, né, Matheus? Sempre é bom ter várias vozes lutando pela nossa Amazônia. Sucesso para ti, obrigado. Obrigado. Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia de papo com eu.